Flamengo, que está pela terceira vez consecutiva na final da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre Gerson. Tem também a situação do De La Cruz, preocupa ou não preocupa. Tem Marcos Braz ironizando o Corinthians, pois é. Disse até que o Flamengo ameaçou não entrar em campo. Tem também o desafio do Felipe Luiz para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações? Eu vou começar falando do Everson. Tá viralizando um vídeo dele aí após o jogo de sábado contra o Vasco, quando o Atlético Mineiro, o Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, após a classificação do time mineiro em cima do Vasco, o Everson indo cumprimentar alguém ali, parece ser alguém da comissão técnica, enfim, ele fala baixinho, mas dá para escutar. Alguém ali capturou as imagens e dá para ouvir o Everson falando que quando o Atlético Mineiro chega à final, o time não perde. Então, esse vídeo já está viralizando, ou seja, são bastidores. Esse vídeo, inclusive, pode ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz para incentivar ainda mais, motivar ainda mais os jogadores do Flamengo. Se é que eles precisam de motivação, jogar uma final com a camisa do Flamengo, uma final importante da Copa do Brasil, já é motivação suficiente para poder entrar em campo. Vamos falar de goleiro para goleiro aqui, vamos falar de Hugo Souza, porque ontem, após o jogo contra o Corinthians, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ironizou a situação do Corinthians em relação à escalação de Hugo Souza contra o Flamengo. Abre aspas. Enquanto não for comprado, continua do jeito que está. Queria até um amistoso para ganhar mais 500 mil reais. Ele respondendo que o Corinthians terá que pagar 500 mil reais pela escalação de Hugo Souza no jogo de ontem. Essa é a terceira vez que o Corinthians pagará ao Flamengo esse valor de 500 mil reais por conta de escalação do goleiro contra o Flamengo. A situação segue a mesma, como o próprio Marcos Braz disse aí. Ainda falando em Marcos Braz, ele revelou uma catimba do Corinthians lá na Arena Neoquímica para tentar tirar a concentração do Flamengo. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. O Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. Chegamos aqui com o som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Você não conseguiu ouvir absolutamente nada e com as luzes apagadas. Já é premeditado. A gente falou que se continuasse com a música não entrávamos em campo. Fecha aspas. Coisa ridícula do Corinthians, hein? Assim, atitude de time pequeno, sabe? É igual soltar fogos na porta do hotel, igual fizeram lá com a delegação do Flamengo. Gente, assim... vai ter gente que vai falar, beleza, faz parte da rivalidade, tudo bem, até aí tudo bem, porque é o torcedor que faz, eu acho, e assim eu espero, mas nesse caso do Corinthians, atitude de time pequeno, gente, o que ganha jogo é o jogo é jogado, é Maria pescado. Inclusive Felipe Luiz deu uma aula no Ramon Dias, né? Então, com luz ou sem luz, com som ambiente ou não no vestiário do Flamengo, o Felipe Luiz ontem deu uma aula para cima do Ramon Dias. A gente falou sobre isso no SBT Sport Rio hoje, falei ontem, num primeiro momento, não vou negar, eu achei estranhas as substituições do Felipe Luiz, mas depois que deu certo e também ouvir o Felipe Luiz, a gente entendeu a estratégia do Felipe Luiz e parabéns ao treinador do Flamengo pelas mexidas, porque ele deu uma aula no experiente treinador Ramon Dias, que não fez nada para poder mudar a situação. Falando de política do Flamengo, informação importante nessa segunda-feira, tá? Valim Vasconcelos teve a chapa impugnada. Isso quer dizer que ele não poderá concorrer à eleição presidencial do Flamengo. E eu tive acesso aos documentos lá do conselho que indeferiu esse pedido, que impugnou a chapa do Valim. E o documento indica que a chapa de Valim falsificou assinaturas. Isso é grave, hein? A CPE, abre aspas aí, a CPE ficou estarrecida quando recebeu respostas formais e oficiais de alguns sócios garantindo e afirmando categoricamente que não assinaram as autorizações enviadas por Valim. O Valim emitiu um vídeo, um comunicado através de vídeo, dizendo que sofre perseguição
política. A priori, a nossa live aqui está marcada para sexta-feira, está mantida com Valim Vasconcelos e vamos debater esses assuntos com agora o ex-candidato a presidente do Flamengo, porque a chapa dele está impugnada. Nesse momento, 3 chapas estão aptas para concorrer à eleição presidencial do Flamengo: BAP, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Dunst. Rodrigo Dunst da situação, BAP e Maurício Gomes de Matos da oposição. Falando de campo e bola agora, vamos falar do Gerson. Informação importante que a gente trouxe ontem. Eu vou contar bastidores, tá? O Felipe Luiz, como você já sabe, ele só passa a escalação na pré-eleição. Ou seja, os jogadores só ficam sabendo qual será o time titular na pré-eleição antes do jogo. Pouco tempo antes do jogo. E aí ontem, quando eu estava apurando a pré-eleição, me falaram: Vene, o Gerson pode não jogar. Eu falei: pô, tá de sacanagem, tá mentindo, não é possível. Como assim? Pois é, o Gerson acordou muito mal, com muita dor de cabeça, dor no corpo, sem condições de jogo. Ele está, nesse momento, tomando uma vacina na veia com remédios, vitamina C, antibiótico, enfim, um remédio na veia, soro, para poder ficar apto. E aí a gente vai saber apenas no vestiário, lá na hora do jogo, se o Gerson vai ter condições de jogo. Tanto é que eu fiquei na minha. Primeiro, eu vou ser sincero, não acreditei na pessoa. Segundo, eu falei assim: pô, não vou soltar nada, porque vai que ele joga e aí me quebra. E tanto é que ele jogou. E jogou muito bem. E aí depois a pessoa até me mandou foto do Gerson tomando a vacina lá na veia, o soro na veia lá, e aí ele jogou muita bola. Então assim, o que eu quero ressaltar, a disposição do Gerson e também esses bastidores. Muitos jogadores que entram em campo entram na base do sacrifício, e o Gerson estava na base do sacrifício, embora ele tenha jogado aquela partidaça. Para mim, o melhor em campo. Comandou o meio de campo ao lado do Pulgar também fez um grande jogo, o Wesley também fez uma grande partida, Fabrício Bruno entrou numa fogueira e fez um bom jogo, mas o Gerson comeu a bola, gente. O que o Gerson jogou ontem contra o Corinthians foi um absurdo, é de bater palma. Hoje eu falo, sem medo, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Hoje, dia 21 de outubro, é o melhor jogador do futebol brasileiro. O Luiz Henrique no Botafogo, beleza. O Igor Jesus no Botafogo, mas eu escolho o Gerson. Tá jogando muita bola. E o Gerson, ele tomou vitamina C, antibiótico, soro para poder ficar apto, e ficou apto. Quem também entrou na base de sacrifício foi o De La Cruz, com muitas dores no joelho. E o De La Cruz acabou sendo substituído por Alcaraz após sentir um problema muscular. E o problema muscular preocupa. Parece ter sido grave. Exames médicos serão realizados para saber a gravidade da lesão. Lembrando que o Flamengo tem cerca de 15 dias até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Se ele tiver uma lesão um pouquinho mais grave, que geralmente grau 1 leva de 10 a 15 dias, ali uma semana, beleza. Agora, se for grau 2, já pode perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E ele vai realizar exames médicos e aí depois o Flamengo vai se pronunciar sobre esse assunto. Inclusive, por falar em primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Felipe Luiz tem um desafio até lá. Ele vai ter que decidir aí em 2 semanas quem será o substituto do Bruno Henrique. Bruno Henrique não vai poder entrar em campo por conta da suspensão pela expulsão naquele pisão na cabeça ali do Mateuzinho. Obviamente foi sem querer, mas como disse o próprio Gerson, sem querer também é falta. Bruno Henrique mereceu ser expulso. E aí o Felipe Luiz terá que pensar o que ele vai fazer. Carlinhos não pode jogar pela competição, esquece. Pedro está fora da temporada, Everton Cebolinha fora da temporada, Luiz Araújo também fora da temporada, e aí o Felipe Luiz tem à disposição dele Michael, Gonzalo Plata e até mesmo o Matheus Gonçalves. Tem que pensar também se o Gabigol tem que ser mantido no time titular. Ontem o Felipe Luiz, pela primeira vez, ele foi muito mais, digamos assim, ele exigiu muito mais do Gabigol na resposta dele. Ele confessando que o Gabigol de fato não vive uma boa fase. Ele, na resposta sobre o Gabigol, foi a primeira vez que ele foi um pouco mais pessimista, digamos assim. Da classificação do Flamengo para a 10ª final da Copa do Brasil. O Flamengo torna-se agora o maior finalista da história da Copa do Brasil. Das 9 anteriores, ganhou 4 e perdeu 5.
Está na hora, portanto, de empatar essa conta. Ganhar a quinta para ficar com 10, com 5 vitórias e 5 títulos. Nem pensar no sexto vice-campeonato, né? Mas, olha, para ganhar esse título, o Flamengo vai enfrentar alguns dilemas muito grandes. Afinal de contas, ele não poderá ter o Bruno Henrique, por exemplo, no primeiro jogo da final, que a gente ainda não sabe se vai ser no Maracanã ou se vai ser na Arena MRV. Afinal de contas, o sorteio vai ser na quinta-feira. Antes disso, não há como saber. E também como vai ser o ataque do Flamengo. Já deu, né? Pois é, parece que já deu para o Gabriel. E aí eu vou me lançar aqui a grande pergunta. Quem você gostaria de ver no ataque do Flamengo? Quais seriam as possíveis duplas que o Felipe Luiz poderia escalar no ataque do Flamengo? Aliás, já a partir do jogo contra o Juventude, porque o Bruno Henrique está suspenso também no Campeonato Brasileiro. Ele levou, contra o Fluminense, o terceiro cartão amarelo. Então, pressupondo que o Felipe Luiz resolva barrar o Gabriel, quem seria a dupla de ataque ideal para disputar os jogos que faltam no Campeonato Brasileiro e, principalmente, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Inscreve aí no meu canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Fazendo isso, você ajuda e muito o canal e o meu próprio trabalho. Combinado? Vamos começar logo com a leitura de um superchat aqui do Thiago Coppel. Alain, a pior contratação da história, considerado o preço. Olha, eu diria que considerado o preço, sim. Considerado o preço até o momento, eu não vejo, não me lembro de nenhuma contratação tão desastrosa. Houve algumas outras contratações, mas mais baratas, ou até de graça, como lembra quando o Conca veio treinar no Flamengo e tá? O Flamengo não gastou nada, a não ser pagar o salário do Conca, e o Conca não conseguiu mais render porque já estava bichado, né? E outros bagres que passaram pelo Flamengo, mas nenhum deles custando 50 milhões, como foi o caso do Alan, né? Essa que é a verdade. Olha aqui, Silvio Lins me diz, boa noite, Renato, será que ele vai ter coragem mesmo de tirar o Gabriel ou vai ficar levando no banho-maria? Ninguém aguenta mais o Gabriel, até para você já deu. Para mim deu, Silvio, para mim deu, eu realmente não jogaria mais com o Gabriel, só que a minha enquete é exatamente isso. Qual seria o ataque que vocês formariam? Eu dei 4 soluções, né? Uma, por exemplo, Michael e Plata. Seria uma formação meio que sem um centroavante, embora o Plata pudesse cair mais para o meio. Não é exatamente o que o Felipe Luiz gosta. O Felipe Luiz gosta de um 9 afundado, como ele mesmo usou. Um 9 enterrado dentro da área para poder prender os zagueiros. A outra solução que eu dei foi o Michael e o Gabi ainda, né? Se o Felipe Luiz contra o Juventude, por exemplo, por não ter o Bruno Henrique, resolveu que é bom manter o Gabriel, mais um jogo pelo menos, aí seria o Michael e o Gabriel. A outra solução é uma solução que muita gente gosta, que é o Arrascaeta de falso 9, com o Michael pela esquerda. Estamos lembrando sempre que o Bruno Henrique não pode jogar esse jogo e não pode jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ele está suspenso contra o Juventude e está suspenso do primeiro jogo da Copa do Brasil. O que me faz imaginar que o Felipe Luiz, inteligente como ele é, já deve estar preparando e pensando e provavelmente utilizando um ataque que ele queira que esteja no melhor ponto possível de entrosamento para os jogos da final da Copa do Brasil, que, em última análise, são o grande objetivo do Flamengo. Ainda que, eu insisto, o Flamengo não possa abandonar o Campeonato Brasileiro. Porque se por um acaso, já bati na madeira e já isolei, mas se por um acaso o Atlético Mineiro for o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo vai ter que buscar a classificação dele para a Libertadores no Brasileiro. E o Flamengo está no G4, mas muito ameaçado pelo São Paulo e pelo Internacional. O São Paulo está 1 ponto só atrás do Flamengo, é verdade, o Flamengo tem um jogo a menos, mas o Flamengo está 2 pontos à frente do Internacional, que também tem um jogo a menos, que é entre os dois, que vai ser agora no meio da semana. Né? Meio da semana não, é dia 30, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Mas eu tenho a impressão que é... Quer ver? Olha aqui, ó. É no dia 30, na próxima quarta-feira. Não é na próxima quarta-feira. Hoje é 21,
É na quarta-feira da semana que vem. Então, antes disso, eu acho que o Flamengo joga com o Juventude, né? Deixa eu confirmar só na tabela aqui, mas é quase certo que o Flamengo joga com o Juventude antes. O Flamengo joga contra o Juventude exatamente no próximo sábado, e na quarta-feira ele joga contra o Internacional. Mas fato é que o Internacional, se ganhar esse jogo, e o jogo é no Beira-Rio, e o Internacional vem crescendo de produção com o Roger Machado, o Internacional ultrapassa o Flamengo, e o Flamengo pode ser ultrapassado também pelo São Paulo, e ficar simplesmente em sexto lugar, que é o limiar ali da zona da classificação para a Libertadores. Sendo que em sexto lugar ele já vai estar jogando a pré-Libertadores, o que é um problemaço, porque a gente sabe que começa muito cedo e atrapalha o calendário, a preparação da pré-temporada toda, né? Então, olha lá, Botafogo 61, Palmeiras 60, Fortaleza 56. Briga do título está aqui, gente, 61 e 60. Esquece o resto. Fortaleza com 56, está já 5 pontos na frente do Flamengo, ainda que, se o Flamengo ganhar o Internacional, possa essa distância ser apenas 2 pontos. Mas eu acho que esses 3 aqui não saem do G4. Agora, olha a situação aqui. Flamengo 51, São Paulo 50, Internacional 49. Não vou botar o Bahia nessa briga. O Bahia já está com 5 pontos a menos do que o Flamengo e com um jogo a mais. Mas se, por exemplo, se o Internacional derrota o Flamengo, bati na madeira de novo, o Internacional vai a 52, o Flamengo cai para quinto. Se o São Paulo derrota o Criciúma, é bem verdade que o jogo é em Criciúma, mas existe essa possibilidade, o São Paulo também passa. Então, é o que eu digo, daqui a uma semana, o Flamengo pode estar em sexto lugar. Estou falando isso tudo para explicar o seguinte: o Flamengo não pode, ou não deve, pelo menos, transformar os próximos jogos até a final da Copa do Brasil num mero laboratório para a final da Copa do Brasil. O Flamengo tem que pontuar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode perder do Internacional. Até um empate não é mau resultado, embora possa ser ultrapassado pelo São Paulo. Enfim, vai ter que quebrar a cabeça aí o Flamengo, o Felipe Luiz, para se manter entre os 4 do Brasileiro. Título esquece, não tem mais chance nenhuma. E se preparar para chegar bem na final da Copa do Brasil. Vou começar a continuar a ler aqui. Gabriel, o Silvio Lins, Gabriel vai se transformar no jogo mais comum, não dá mais. Eu acho que é pior. Eu acho que é até pior. Eu acho que o Gabriel, hoje em dia, é um jogador ruim. Ele não é mais nem um jogador normal. Da maneira como ele tem jogado, ele é ruim. Gente, ele não está conseguindo dominar a bola, matar a bola. É uma coisa impressionante. A bola chega nele e ele não consegue dominar. Está muito preocupante a situação. Olha aqui, o Silvio Lins, será que com BH e Michael não dá certo? Olha, eu não botei essa hipótese. Nesse caso, seria o BH mais centralizado, né? E o Michael pela esquerda. Naturalmente, com o Gerson fazendo aquele lado direito ali, que na verdade é um quarto homem de meio campo. É 4-4-2. Mas, por que eu não botei essa hipótese? Porque ela não vai poder ser utilizada no jogo contra o Juventude e tampouco no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Então, eu estou tentando imaginar um ataque que ele possa escalar contra o Juventude e já ter uma noção se pode ser esse ataque que vai jogar na final da Copa do Brasil. É bastante complicado. O Miguel, boa noite. Gratidão eterna pelo que o Gabriel fez, mas o ciclo dele no Flamengo já chegou ao final. Miguel, eu dou a minha mão à palmatória. Eu também não tenho mais esperanças de que o Gabriel consiga se recuperar minimamente. Esse jogo contra o Corinthians, e quem me acompanha aqui sabe que eu falei isso, eu digo, olha, esse jogo com o Corinthians, eu via esse jogo com o Corinthians como uma última grande chance do Gabriel. Um jogo decisivo, um jogo importante, jogo em que antigamente o Gabriel sempre aparecia e se destacava, fazia gols importantes, fez 2 gols nos títulos da Libertadores, fez 3, né? 2 no River e 1 no Atlético Paranaense. Fez gol até na final contra o Palmeiras, levando a final à prorrogação. Mas eu não senti no Gabriel ontem, nem nos 27 minutos que ele ficou em campo, 28, na verdade, eu não senti nem sequer uma chama desse Gabriel.
Pelo contrário, eu vi perder bola, eu vi armar contra-ataque, eu vi tentar driblar e perder a jogada. Gente, parecia um jogador perna de pau. Se fosse outro jogador, o nego diria, pô, mas quem contratou esse perna de pau aí? E eu já estou começando a temer que o Gabriel tenha entrado num processo que destruiu a carreira do Luan. Que processo foi esse? Dá muito mais importância ao que acontece fora de campo do que acontece dentro. Viver muito mais intensamente as delícias do extracampo do que viver intensamente os treinamentos, a seriedade, o foco no futebol. Então, sinceramente, eu já perdi a esperança e pela primeira vez eu notei, vocês devem ter notado também, todos que vocês assistiram aqui, como na entrevista coletiva, dessa vez o Felipe abriu um pouco, vamos assim dizer, um início de crítica ao Gabriel. Quando admite que ele não está conseguindo fazer o que ele espera dele. Aí que eu me pergunto, será que vai continuar titular por mais alguns jogos? Talvez, e eu digo talvez, continue pela ausência do Bruno Henrique nesse primeiro jogo. Eu, se fosse o Felipe Luiz, jogaria com o Carlinhos contra o Juventude. Não vai poder jogar na final da Copa do Brasil. Não vai. Mas o Flamengo tem que ganhar esse jogo. Ou então, faria uma das formações que estão na enquete, ou traria um garoto da base. Felipe Tereza, algum desses garotos. Que o Felipe Luiz conhece muito bem. Tem ainda a possibilidade do Lohan. O Lohan não é um centroavante. Mas o Lohan é um jogador que pode fazer aquela função meio que o Gabriel fazia. O Gabriel também nunca foi o centroavante de ficar plantado dentro da área. E nem ficou nesses jogos todos do Felipe Luiz. Tentou fazer facão, tentou se deslocar e tudo, mas tudo sem sucesso. O Lohan pode ser uma opção. Eu esqueci de botar o Lohan. Mas por isso mesmo eu dei 3 possibilidades e botei outra dupla. Que aí alguém pode chegar lá e botar o Lohan, fazer uma outra dupla qualquer. Meus amigos, mais uma vez o Flamengo mostrou por que é gigante. Em pleno território inimigo, na Neoquímica Arena, com o jogador a menos desde o primeiro tempo, a raça rubro-negra se impôs e garantiu a vaga na final da Copa do Brasil. E olha que o jogo teve de tudo, até polêmica com a arbitragem. Mas como sempre, o Flamengo soube lidar com a pressão e saiu de cabeça erguida, honrando o manto sagrado. Agora, vamos falar a verdade? A arbitragem do Daronco foi, no mínimo, questionável. Todo mundo viu o lance do Gustavo Henrique no Arrascaeta. Como é que ele não foi expulso, meu Deus do céu? O cara praticamente atropelou o nosso craque, e o máximo que recebeu foi um amarelo. Aí fica difícil, né? E o que o nosso vice-presidente Marcos Braz fez? Já avisou que vai até a CBF cobrar explicações, e tá mais que certo. A gente não vai deixar barato, não. Se tem uma coisa que a nação rubro-negra sabe, é lutar por justiça dentro e fora de campo. E para completar o show de drama e emoção, ainda tivemos que aturar o chororô corintiano depois do jogo. Eles reclamam de tudo. Data de jogo, arbitragem e agora estão insinuando que o Daronco recebeu uma camisa do Flamengo após a partida. Por favor, até parece que é isso que decide jogo. A verdade é uma só. Mesmo com um a mais, eles não tiveram competência para passar pelo Mengão. E quem reclama no fundo sabe que o Flamengo mereceu essa vaga. Então, meus amigos, é isso. A nação está mais viva do que nunca, e o nosso destino é buscar mais um título para nossa sala de troféus. O Corinthians ficou pelo caminho, mas o Flamengo, como sempre, segue firme, gigante e imortal. Vamos com tudo para cima do Atlético Mineiro e que venha mais uma taça.